Nada como a presença do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Pai, e isso está já gravado nos nossos corações. Cada dia que nós tentamos nos afastar e escolher o nosso próprio caminho, Senhor, nós sentimos o Teu Espírito nos puxando como um imã, nos atraindo novamente para Ti, Senhor. E por isso que nós somos gratos, Senhor Deus, porque Tu não nos deixe que nós nos percamos nos nossos próprios caminhos, Senhor. Conhece a fragilidade do coração humano, Senhor Deus, conhece a dureza do coração, Pai. Mas esse Teu amor, esse Teu poder não permite que a gente se afaste de Ti, Senhor. Tu nos atrai novamente para Ti, Pai, para o lugar onde a gente jamais deveria ter saído, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Nós pedimos pela manifestação da Tua presença aqui, Senhor. Ah, Senhor Jesus, a Tua graça, Senhor, na cruz do Calvário, Pai, nos trouxe vida, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome, Pai, pela vida que tem nos dado, Senhor. Pela maravilha que é o Teu nome, Senhor, indiferente do que nós creiamos ou venhamos a fazer, Senhor. Tu és Deus acima de todas as coisas, Pai. Nós Te amamos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, pelo amor infinito que derramou sobre nós. Aceite a nossa oferta de adoração nessa noite, Pai. Teu Espírito, Senhor Deus, venha como uma flecha profunda em cada coração aqui, fazendo que a Tua palavra seja viva em cada um de nós, Senhor. Nessa noite, a presença do Teu Espírito, o poder da Tua palavra, Senhor, possa nos fazer crer em alguma coisa que talvez não tenhamos crido ainda, ou conhecer alguma coisa que talvez não tenhamos conhecido ainda, Senhor. E que isso nos aproxime de Ti, que isso nos coloque no lugar ao qual Tu já de antemão já predispôs para que nós vivamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te damos graças, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão, por gentileza. Alegramos nosso coração de mais uma noite, Senhor, nos proporcionar estar em contato com as Suas verdades, né? Que o Senhor, Ele é a verdade, as Suas coisas são a expressão da Sua verdade. Então que hoje algo no nosso coração testifique dessa verdade, para que a gente então possa viver longe de todo engano, cumprindo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Irmãos, Tatiane, Celito e Thalisson nos visitam nessa noite. Eu creio que seja essa família aqui. Tudo bem? Mais alguém que não falei o nome, que nos visita também nessa noite? Queria dizer que, pela graça do Senhor, Ele nos trouxe aqui, e daquilo que Ele tem preparado para as pessoas que já congregam nessa casa, a mesma porção é reservada para vocês também. Que a graça do Senhor seja abundante também no coração de vocês. Bom, como nós recebemos eles, igreja? Eu achei um brinco aqui, acho que é da Carol. Glória a Deus, eu não precisei nem varrer, né? Irmãos, a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Sei que o Senhor tem algumas coisas para nos ensinar nessa noite, a partir um pouco da história de Davi. E a vida dele já por si só já nos traz ensinamentos, mas o Senhor quer pegar um pouquinho disso hoje, fazer com que nosso coração receba. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 37 ao 40. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai-te,
e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se, chegando ao filisteu. E o verso 48 nos diz assim: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Pai querido, diante da tua igreja, diante da tua palavra, Senhor, nos colocamos aqui como teu instrumento, Senhor. Usa-nos conforme o teu querer, Senhor Deus. Nós sabemos que tu tem um propósito para cada vida aqui, Senhor. E que essa palavra nessa noite possa fazer com que cada um se aproxime do seu propósito, Deus. Algo move em seus corações, Senhor, com o poder da tua palavra, Senhor Deus, porque a tua palavra é poder. E nós queremos nas várias formas de poder que a tua palavra exerce, Senhor. E queremos que nessa noite, sim, a palavra lançada aos corações, juntando a fé daquele que ouve, ela pode trazer algo de novo, Senhor Deus, e de muito valor para essa vida, Senhor. A palavra vai ser lançada, Senhor. Prepara os corações para recebê-las nessa noite, Senhor Deus, como uma boa terra, Senhor, que recebe a semente e produz muitos frutos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Pedimos também a tua graça, Pai, por aquele que é ofertante e dizimista dessa casa, aquele que entende o propósito, Senhor Deus, aquele que não barganha contigo, Senhor, mas sabe que cumprindo o propósito, a recompensa vem do Senhor, da sua forma, no seu tempo, Pai. E essa é a nossa esperança, Senhor, esperarmos em Ti, que as coisas venham até nós, Senhor Deus, conforme o Teu querer, que Ele é perfeito, que Ele é bom, que Ele é agradável para nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus, nós Te damos graças. Glória a Deus. Irmãos, esse texto nos fala de um jovem pastor de ovelhas que derrota um guerreiro. Então nós temos a expressão de Davi aqui como um pastor de ovelhas, e o instrumento que ele usava ali não era uma arma de guerra, porque ele não era guerreiro, era um instrumento de pastoreio. Mas quem era Davi? Ele era um pastor ou era um guerreiro? Davi não era nem pastor nem guerreiro. Davi era um rei. A vida das pessoas normalmente ela é definida por aquilo que outras pessoas veem nela, né? Então muitas vezes a gente exerce juízo sobre aquilo que os nossos olhos veem, sobre aquilo que os nossos ouvidos escutam, mas a gente muitas vezes não sabe a essência. Davi, por um tempo, ele foi tido como um ninguém. Quando o profeta foi na sua casa, o seu pai recolheu seus irmãos para receber o profeta e o deixou de lado. No momento ele foi rejeitado. Num outro momento, então ele era pastor, visto como pastor. Num outro momento ele era visto como guerreiro, pelos olhos dos homens. Eu quero trazer essa reflexão para as nossas vidas. Assim como Davi era visto de algumas formas pelos homens, eu queria que nós buscássemos entender como que nós somos vistos pelas pessoas. Não falando de reputação, o que pensam de mim, o que acham de mim, não. Mas como que eu sou visto a partir daquilo que eu faço. Aquilo que eu estou fazendo hoje. Que expressão tem para as outras pessoas? Como que as outras pessoas, elas me veem? Normalmente a gente atribui isso à nossa profissão, né? O que tu é? Eu sou, né, pedreiro, carpinteiro, médico, advogado, né, dona de casa, enfim. Se atribui à nossa atividade, a atividade que toma mais parte do nosso tempo, né? Então parece que a gente é isso. A gente é aquilo que a gente faz e por mais tempo na nossa vida. Mas fora essa questão profissional, o que nós somos realmente é aquilo que nós carregamos no nosso coração. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração
ele está cheio, e o nosso coração ele também impulsiona as nossas decisões. E as pessoas, quando olham aquilo que a gente faz conforme o nosso coração, o que elas veem? E aquilo que as pessoas veem em nós é muito distante do que aquilo que nós mesmos vemos em nós. Como que tu te vê como pessoa? Isso é muito diferente do que as pessoas te veem. Na verdade, isso deveria ser a mesma coisa. Aquilo que eu faço é a expressão do que eu sou, e quem vê o que eu faço sabe que eu sou. E se eu faço alguma coisa com uma expressão reta de coração, é isso que eu sou. Deus olha para os nossos corações. Então, quando nós entendemos o que as pessoas veem em nós, é reflexo daquilo que nós fazemos. Mas quando Deus sonda os nossos corações, isso é a nossa essência, aquilo que a gente é mesmo. Então, a gente tem que fazer as coisas conforme aquilo que a gente é. O texto de Colossenses 3:22 diz que nós não devemos nos portar como quem faz as coisas somente como quem é observado. Eu faço isso, vou fazer direitinho porque tem alguém me cuidando, o chefe está me vendo, o professor está me vendo, por isso que eu não vou colar. Então, eu faço as coisas, mas é como se ninguém estivesse me vendo, porque eu sei que o Senhor está me vendo. E o texto diz assim também que o nosso portar não é como aparência, mas na simplicidade de coração, temendo a Deus. O nosso portar, ele vai ser conforme o nosso coração. Fora isso, é um engano. Fora isso, eu faço de conta que sou alguma coisa que não sou. O que as pessoas estão vendo em mim é aquilo que realmente eu sou? Eu não estou falando de reputação, eu estou falando de caráter. Nós falamos aqui outro dia. E a palavra se estende. O que eu sou? Como que você se vê? O que seu coração tem expressado? O que nós somos é aquilo que Deus nos preparou para ser. Cada um de nós tem um propósito definido. Quando Deus nos criou, nós sabemos disso, estamos careca de saber, eu estou careca de saber disso já, que nós somos aquilo que o Senhor nos fez para sermos. Quando o Senhor nos criou, Ele colocou algumas virtudes em nós, e essas virtudes vão ser expressadas no correr da nossa vida, e aquilo que a gente é. Só que a gente fica procurando coisas para fazer, e o nosso tempo vai sendo curto para todas as coisas, e a gente vai fazendo primeiro as coisas mais necessárias, e não as mais importantes. Nós vamos nos envolvendo com as circunstâncias da vida, e as circunstâncias do nosso dia a dia nos puxam para fazer algumas coisas. O nosso trabalho toma o nosso tempo, e a gente vive em função do trabalho, e a nossa vida passa a ser isso, correr atrás de dinheiro para pagar as contas, ou para ter um conforto, para realizar nossos sonhos, e a nossa vida parece que fica em torno disso. E a gente corre por causa das circunstâncias. A gente pensa muitas vezes que, puxa, eu preciso trabalhar, então eu vou trabalhar no serviço que aparecer para mim, porque afinal de contas eu preciso pagar minhas contas. Então eu tenho que me envolver com isso. Eu preciso pagar minhas contas. É errado pensar assim? É errado, irmãos. É errado. Não estou dizendo para te não pagar tuas contas, mas eu estou dizendo que é errado tu pensar que a tua vida é só um correr, uma correria em função de suprir as tuas necessidades, em função de se envolver com aquelas coisas que as circunstâncias da vida exigem que tu faça. 1 Samuel, o mesmo livro que nós estamos lendo, um pouquinho antes, capítulo 13, verso 12, diz assim, Saul falando: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, o lugar onde eles estavam. A face do Senhor eu não orei, mas forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Algumas traduções dizem forçado pelo constrangimento. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. E no verso seguinte, Samuel disse assim para Saul: você procedeste neciamente, você agiu como um tolo, e não guardaste o mandamento que o Senhor te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino
sobre todo Israel para sempre. Olha só o que Saul fez. Eles estavam num determinado local, e o rei e o povo aguardavam o profeta vir, para que eles então oferecessem um sacrifício ali ao Senhor. Mas o profeta se demorou, e o povo inimigo já estava se armando para a guerra. Então Saul, forçado por essa circunstância, o cara não chegou ainda, os inimigos já estão se armando, eu vou fazer de qualquer jeito, do meu jeito aqui mesmo, e pronto, e vamos resolver esse negócio. Naquele momento, forçado pelas circunstâncias, ele fez algo que não deveria ter feito, e um simples ato de fazer o que não deveria ter sido feito, o profeta disse: olha, seria nesse dia, nesse momento, se tu esperasse e nós oferecêssemos o sacrifício ao Senhor, o Senhor estabeleceria o reino de Israel para a tua descendência para todo sempre. Olha só, irmãos, quando tu te envolve com as coisas da circunstância para resolver o teu problema, tua necessidade, tua falta, você corre o risco, você pode perder algo que seja eterno, que seja para sempre, porque o teu olhar foca no momento, e o Senhor olha toda a extensão do tempo. Saul não creu aqui que o Senhor era o Senhor da vida dele, e que o Senhor resolveria aquele problema que ele tinha naquele momento. Tanto que no momento que ele terminou de oferecer o sacrifício, porque o profeta demorava, o profeta chegou naquele exato instante. Então, irmãos, nós deixamos as coisas de Deus de lado para correr atrás das coisas que as circunstâncias nos forçam a correr. E a gente não faz nem ideia do que a gente está perdendo com isso. Mas afinal de contas eu tenho que pagar as minhas contas. Eu tenho que pagar as minhas contas. Na verdade, o ideal seria eu nem fazer as contas. Mas eu tenho que crer que as coisas do Senhor, elas são primeiras do que as minhas necessidades. Eu tenho que levar comida para a mesa. Afinal de contas, quem que é o Senhor que prometeu sustentar a mim e a minha casa? Não, mas eu preciso resolver do meu jeito. Eu espero que isso esteja bem claro. Eu não estou dizendo para te não pagar as contas, não estou dizendo para te não trabalhar, não é nada disso. Estou dizendo para que as coisas do Senhor, elas tomem o devido lugar delas, e não as nossas necessidades. Irmãos, eu não sei se sou só eu, ou se tem mais alguém que também fica nessa correria louca do dia a dia, em função das circunstâncias que oprimem. Mas se a gente vive assim, a gente precisa entender ao menos duas coisas: crer e entender. Crer que o nosso destino, o seu destino, a jornada da tua vida está nas mãos do Senhor. Primeira coisa. O Senhor me criou e Ele não me largou aqui nesse mundo de qualquer jeito para mim ficar à mercê de circunstâncias. Ele tem um propósito com a minha vida, Ele me carregou, me empoderou de virtudes que vão ser usadas nesse propósito. Eu preciso crer nisso, porque senão a palavra não vai chegar no meu coração. Crer que a minha vida, a minha jornada, o meu destino, foi o Senhor quem traçou. E Ele há de suprir a necessidade que eu tiver, se eu estiver nessa jornada e nesse caminho. E também entender que Ele depositou em cada um de nós as virtudes necessárias. Basta que a gente reconheça e que a gente aprenda a usar. Eu preciso reconhecer as virtudes que tu tem e aprender a usar. Crer que o Senhor te guarda e usar aquilo que o Senhor te deu. Davi, ele ainda não sabia que ele era rei, até o profeta chegar e ungir ele. Mas ele vivia de uma forma que ele fazia tudo com excelência. Sabe, irmãos, quando a gente está envolvido com alguma coisa, a gente precisa ter coragem para fazer aquilo que a gente está fazendo. Falamos também outro dia sobre coragem. Enquanto um exército de homens, de 32 mil homens se juntaram e para uma batalha, alguém disse: não, os covardes voltem. E desses 32 mil, 22 mil voltaram. Esses homens eram covardes para a batalha, mas as virtudes que eles carregavam não era para a batalha. E nós falamos aqui que talvez nesses homens tivessem algum cozinheiro, tivesse algum enfermeiro, tivesse algum pastor, enfim, eles tinham outras virtudes. E o pastor precisa ter coragem para tirar
a ovelha da boca do urso, tirar a ovelha da boca do leão. Talvez aquele que é tido por corajoso, aquele que empunha a espada e vai para a guerra, não tenha coragem de encarar o urso que o pastor, que foi tido por covarde, teve. Então a gente precisa ter coragem para exercer aquilo que o Senhor nos deu, não aquilo que querem que a gente faça. As virtudes que o Senhor colocou dentro de nós, nós precisamos ter coragem para usá-las. Se eu reconheço alguma coisa em mim, eu preciso me envolver com isso, porque é isso que Deus colocou em mim, e é a partir daí que o Senhor vai fazer com que a minha jornada caminhe em direção a Ele. Nós falamos isso outro dia, mas nós precisamos também ter iniciativa. Quando o gigante vinha, quando ele estava no campo de batalha, o gigante vinha diante de Davi, o texto que nós lemos, diz que Davi, então, ele saiu das suas fileiras, saiu de junto dos soldados, e ele foi, e ele tomou a iniciativa de ir em direção ao gigante. Ele não ficou esperando o gigante. É agora a batalha? É dura a batalha? É difícil a peleja? É, mas é agora. Então é agora que eu vou. E ele foi até uma distância segura, a qual que o gigante não alcançasse, mas que ele tivesse também a possibilidade de arremessar a pedra, e a pedra pegasse uma velocidade tal que pudesse ferir o gigante. Ele usou toda a extensão do campo de batalha que ele tinha. Ele foi até o limite onde ele poderia ir. Claro, irmãos, a gente se economiza das coisas que nós temos. O Senhor coloca virtudes em nós, e a gente usa mais ou menos meia boca, faz uma coisinha ali, porque senão parece que a gente não é de Deus, então a gente faz uma coisinha aqui, a gente tira um tempinho ali, ajuda um ali, e só no mais ou menos. O tomar iniciativa deve me fazer ir usando toda a extensão daquilo que o Senhor me deu para usar, porque se Ele está nessa peleja, a vitória vai vir através dEle. Mas eu preciso sim, ir em direção. E nós como igreja, muitas vezes a gente se incomoda, e quando nós falamos daquele texto que nós lemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós sabemos que porta é um instrumento de defesa. O inferno não avança diante da igreja. O inferno está parado, é a igreja que tem que avançar, e a igreja tem poder para derrubar as portas. As portas, elas não prevalecerão. Quando a igreja for, as portas vão cair. O inferno não ataca a igreja, o inferno não tem poder para atacar a igreja, é a igreja que ataca o inferno. É preciso da iniciativa de nós reconhecermos as virtudes que o Senhor colocou em nós e usarmos isso para atacar o inferno. E se nós atacarmos o inferno como igreja, as portas não vão prevalecer. Nós vamos derrubar as portas, vamos adentrar o inferno. E vamos saquear aquelas almas que estão perdidas hoje nas trevas. Mas é necessário que a gente tenha coragem. E é necessário que a gente tenha iniciativa, irmãos. Nós precisamos nos movimentar. A nossa jornada não é estática, a nossa jornada ela precisa ser trilhada passo a passo, dia após dia, cuidando com as tentações, cuidando com os deslizes e focando direto no alvo, usando aquilo que o Senhor já colocou de antemão em nós. Nós precisamos, irmãos, entrar nesse lugar. Entrar nesse lugar. Não dá para que a gente querer usar aquilo que a gente não tem. Se nós tivéssemos não sei o que, nós faríamos isso. Irmãos, a gente tem que usar aquilo que a gente tem. Davi ele ia lutar, mas a couraça, o capacete, a espada, tudo aquilo incomodava ele, porque não era a arma dele, não era aquilo que Deus tinha preparado para ele. Tinha algo que parecia mais simples, quase insignificante. Quando o gigante viu, ele riu, ele disse: mas tu acha que eu sou um cachorro que tu vem contra mim com paus e pedras? Mas era nessa simplicidade, falando agora na singeleza, na simplicidade do coração, é que a gente vai vencer a nossa batalha. Não é com aquilo que a gente não tem, é com aquilo que o Senhor já colocou em nós. Mas eu preciso sim caminhar em direção a esse propósito. Irmãos, o sustento, o nosso sustento está no nosso propósito. Se aquilo que tu vende ainda não é aquilo que tu entende que você vai ser, você precisa começar a querer ser aquilo que você vai ser. Você precisa sair desse lugar, nós precisamos sair desse lugar onde nós estamos. E se nós entendemos que o Senhor tem algo maior para a nossa vida, que é só, que é além dessa correria do dia a dia, que tem algo maior, nós precisamos urgentemente, irmãos, nos posicionarmos para entrarmos nesse lugar.
Essa é a nossa iniciativa. Vou parar de trabalhar e ficar o dia inteiro na igreja? Não, você vai continuar trabalhando, mas você vai orar a Deus para que Ele dê a possibilidade de ficar o dia inteiro na igreja, se for esse o propósito para a tua vida. Nós vamos sair dessa circunstância. Nós vamos viver o reino, nós vamos ver as maravilhas que o Senhor tem para nós. E o momento é, irmãos, de nos levantarmos e nos posicionarmos para buscar entrar nesse lugar, no começo da jornada, desse lugar que o Senhor tem para nós. Irmãos, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Por mais que a gente trabalhe e ganhe um caminhão de dinheiro por mês, vai chegar um tempo que a gente vai parar. Eu ia dizer, a barba estiver branca, mas desde seria hoje, né? Vai chegar um tempo onde a velhice chegou e você vai dar uma olhadinha para trás e você vai olhar para a sua vida e por mais que você tenha caminhões de dinheiro, você vai ver que não era só isso. Ou na verdade isso até te tirou da jornada. Mas antes que cheguem os maus dias, antes que as nossas costas se curvem, antes que a gente não consiga mais aguentar, antes que venham os dias de canseiro e enfado, irmãos, nós vamos nos levantar e nos colocarmos no lugar onde o Senhor nos quer. Irmãos, o Deus olha para nós como Ele olhava para Davi. Ele sempre olhou para Davi como rei. Sempre olhou para Davi como rei, porque Davi era rei. Ainda não tinha chegado o tempo, mas ele era rei. Irmão, o que nós somos, irmãos? Eu sou um trabalhador da área da construção, eu sou um não sei o quê. Não, nós não somos isso. Nós somos aquilo que Deus olha para nós. E se a gente não descobriu isso, a gente precisa urgentemente entrar nesse lugar. E a gente aprende isso com Davi. Irmãos, não é fácil a gente abandonar alguma coisa que nos traz conforto. Não é fácil a gente abandonar a nossa rotina, mas agora não era isso. Eu sei que eu não estou no caminho, eu preciso entrar no caminho, mas como que eu vou largar isso que eu carrego agora que tem me ajudado? Não é fácil, irmãos. Não é fácil abandonar. Mas se for necessário, nós precisamos abandonar. Nós precisamos colocar, se a gente não consegue abandonar hoje, a gente coloca um prazo para abandonar. Eu vou me envolver e isso aqui, que hoje é só para dar uma remediada na minha vida, não me serve mais. Porque remendo velho em roupa nova vai fazer com que o tecido novo se rompa. Nós precisamos de uma transformação de vida. E é isso que o Senhor faz. O Senhor não dá uma tapeadinha na nossa vida. O Senhor nos dá algo novo. O Senhor traz um renovo de vida. Quando nós viemos, não sei se todos vieram do mundo, enfim, da vida de qualquer jeito, quando o Senhor mudou nossa vida, Ele não deu uma melhoradinha, Ele nos deu uma nova vida, novas criaturas. Então nós renascemos, aquele velho homem morreu para que a gente renascesse, então é tudo novo nas nossas vidas. Na nossa jornada não dá para nós dar uma tapeadinha e ir levando um monte de tralha na nossa mochila que só vai fazer peso e nos cansar nessa jornada. Mas nós precisamos entrar nessa fase de transição. Davi, ele continuou como pastor de ovelhas, até que se cumprisse o tempo. Existia um rei em Israel, existia o rei, existia a sua descendência, os herdeiros do trono. Davi já havia sido ungido, agora ele já sabia que era rei, mas ele precisava esperar chegar o tempo, precisava que o rei morresse e que os herdeiros também morressem. Aí então seria o tempo que ele herdaria aquilo que lhe era proposto. Mas então ele estava nessa fase de transição. Irmão, quando você entende que há algo maior para a tua vida e diz, eu quero entrar nesse lugar, você entra na fase de transição. A partir desse momento que você decide, e a palavra é essa, irmãos, decide. Eu preciso decidir. Você precisa decidir, dizer, não, eu vou entrar nesse lugar. Eu até não sei muito bem o que é, mas eu sei que é muito mais do que isso que eu tenho vivido. E eu decido entrar nesse lugar. Quando você decide entrar, você entra num período de transição. Esse período de transição é o período de abandono das coisas que não te atrapalham e o momento também de você reconhecer e começar a usar as coisas, as virtudes que o Senhor colocou em ti. E esse momento de transição é primeiro um momento, uma fase de aperfeiçoamento. Davi, ele encontrou um momento em que ele experimentaria a responsabilidade sobre uma nação. Foi naquele momento em que Saul, o rei, diante do gigante, se encolheu e se amedrontou. Ele foi e tomou para si a responsabilidade. Eu vou em favor do povo, porque esse homem afronta o nosso Deus. Assumiu a responsabilidade. Irmãos,
Quando você se coloca num lugar de transição, de entrar naquilo que o Senhor colocou para ti, a primeira situação você vai ser testado na autoridade que o Senhor tem para ti, porque aquele lugar que o Senhor te coloca é um lugar de responsabilidade e de autoridade. Também você precisa entender que tem um tempo para acontecer. E era o tempo em que Davi precisou esperar para que o rei morresse e para que os filhos morressem. Leva um tempo, irmãos. O período de transição para a tua vida, para entrar em Deus e viver a plenitude que o Senhor tem para ti, leva um tempo e não é tu que define, não sou eu que defino. É o Senhor que vai determinar. E outra coisa, irmãos, 2 Samuel 2 diz que depois da morte do rei e seus herdeiros, Davi consulta a Deus e o Senhor lhe diz para onde deverá ir. Mas quando você está nesse lugar, se esse lugar é o Senhor que preparou para ti, é Ele que vai te dar a instrução. A tua oração tem que ser mais intensificada, irmão. O teu momento com a palavra tem que ser mais intensificado, irmão. Esse lugar, ele exige mais de ti. E você precisa se envolver mais. Toda autoridade, ela traz uma responsabilidade. E a autoridade vem do Senhor, mas a responsabilidade é você quem vai ter que assumir. Entrar no Senhor, se envolver mais. E aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abandonar algumas coisas. Se você quer tirar um tempo maior de oração, aquele tempo que você ficava no celular, eu não sei o que fazia na TV, você vai ter que abrir mão. Porque o teu dia não vai acrescentar em 1 hora ou 2 horas. Você vai ter que começar a substituir algumas coisas na tua vida para quê? Para entrar no lugar que o Senhor tem preparado para ti. Pronto, você precisa acreditar que tudo isso é verdade, que, sabe, o teu coração tem que entrar nisso e você não espere apoio de ninguém. Não espere apoio de ninguém. Porque muitos vão te abandonar. Muitos que tu espera que vão te ajudar, não vão te ajudar. Você pode depositar confiança em algum homem que você pense que vai te ajudar nisso, mas quando Deus, Ele quer ter um momento de intimidade contigo, Ele vai mostrar que é tu e Ele. No momento de intimidade não tem pessoas que vão te atravessar. Davi precisava da proteção do rei para que essa jornada fosse cumprida. Mas o rei não o protegia, o rei o perseguia. Não espere que alguém, por mais evidência que possa ter, por mais unção que você imagine que possa ter, inteligência, sabedoria, recurso, seja lá o que for, vai te ajudar. O Senhor vai te colocar num lugar e é Ele e você. Eu lembro que certa vez muito tempo, no começo da minha caminhada cristã, eu conversava com o meu pastor na época e dizia, olha, eu tô numa situação embaraçada aqui que eu só vejo uma frestinha para mim escapar disso. E ele me falou, olha, tu vai chegar num momento em que tu não vai ver nem essa frestinha. O lado que você olhar, você não vê saída, você olha para o outro, não vê saída, você não vê saída em lugar nenhum. E aí o Senhor vai te mostrar que não é pelo teu olhar, mas é por Ele que Ele vai te resgatar. Não espere nada de ninguém, irmãos. Espere do Senhor. Não estou dizendo também para que você não busque aconselhamento com o pastor, para que você não converse com as pessoas que você tem intimidade. Não, não é isso. Mas que a tua esperança, sim, de entrar nesse lugar, ela esteja no Senhor, porque o Senhor vai te falar, e isso vai te mostrar que Ele está entendendo a tua disposição e que Ele vai estar te alcançando a condição. Decida ser o que Deus quer que você seja. Decida. Escolha. E nós caminhar nessa direção. Ó. Você pode, se você ainda não está nesse lugar, mas você sabe que esse é o teu lugar, caminhe com quem já está nesse lugar. Se aproxime de quem já está nesse lugar. Davi, ele não conseguia se aproximar do rei, mas ele se aproximava do filho do rei. Jonatas era o seu melhor amigo. Então, se você está entendendo a tua jornada, quem que já trilha essa jornada?
Quem que tu não vai depositar esperança nele, mas quem pode de alguma forma te mostrar e te encurtar alguns caminhos para essa jornada? Se aproxime. Reconheça essa virtude nas pessoas. Se aproxime, aprenda com elas. Se a minha jornada é diferente da jornada do meu irmão, mas eu sei que alguém já caminha nessa aqui, meu coração ferve pro mesmo que essa pessoa ferve, cara, deixa eu aprender com ele. Não é humilhação. Você perguntar, você pedir, você andar junto. Eliseu andava junto com Elias, porque ele sabia que a jornada dele era aquela mesma jornada de Elias. E Elias certa vez falou: não, fica aqui. E ele disse: não, eu vou contigo. E atravessou o Jordão, e aí novamente ele disse: não, fica aqui, vou até Jericó. Ele disse: não, eu vou contigo. E ele insistia em ir, por mais que ele fosse recusado, ele insistia em ir porque ele sabia onde que ele estava indo. Irmão, quando tu entrar na tua jornada, se aproxime de quem pode te acrescentar e te trazer alguns atalhos para esse caminho. E para a gente ir finalizando, irmãos, para que a nossa vida tenha um valor, a gente precisa entrar no Senhor, cumprir o nosso propósito e deixar um legado para a geração que está se estabelecendo. O mundo não vai acabar em nós. O Senhor vai voltar, a gente não sabe quando. E mesmo quando o Senhor voltar, ainda não vai acabar. Ainda vai ter 1000 anos. E depois vai ter mais uma eternidade depois desses 1000 anos. Vamos deixar um legado para a próxima geração. E quando a gente então se envolve nessa jornada que ela não termina em nós, mas que ela é eterna, a gente começa a perceber que o quanto valeu a pena obedecermos aquilo que o Senhor tem nos instruído. E se a gente obedece, irmãos, a gente não precisa sacrificar nada. Se a gente obedece, a nossa jornada não vai ser penosa. Saul, mesmo personagem desse tema, certa vez, 1 Samuel 15, 22, ofereceu um sacrifício que não lhe era lícito oferecer, num segundo momento. E Samuel lhe disse: obedecer é melhor que sacrificar, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, quando a gente entende, é muito mais fácil obedecer do que tentar criar um novo caminho. E quando a gente obedece, os nossos filhos, a nossa geração, a nossa descendência, não a nossa geração, a nossa descendência, ela também vive e desfruta da mesma bênção que nós recebemos do Senhor. Amém? Nós vamos nos colocar de pé, por gentileza. Mas enquanto o nosso tempo não chega, quando a gente entra nesse momento de transição e ainda não se cumpra o propósito que o Senhor tem para nós, nós podemos também seguir o exemplo de Davi. Davi era um rei, mas enquanto ele não assumiu o reinado ainda, ele servia. Ele servia seu pai, cuidando do rebanho, ele servia seus irmãos, ele servia o exército, levando alimentos, ele servia ao rei. Mas enquanto não chega o nosso tempo, nós podemos servir-nos. E o servir nos torna grandes. É o servir que nos faz maior. Não é o receber. A gente sabe disso. Mas é necessário que o nosso serviço ele seja contínuo até que o Senhor nos alcance a graça. E essa graça, irmãos, ela é específica para cada um. Está escrito para cada um
a tua jornada, como se fosse um roteiro para a tua vida, para que você cumpra. E não é papel de mal. É um roteiro de uma vida recheada da glória e da graça e do amor do Senhor. Mas a gente não pode ficar fora disso. A gente não pode ficar fora disso. 1 Crônicas 29, 11 ao 14. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Senhor, quando nós oferecemos a nossa vida, irmãos, ao Senhor, e decidimos abrir mão da nossa jornada, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, nós estamos fazendo nada mais do que devolver aquilo que é dele para ele. Nossa vida pertence ao Senhor. Nossa jornada pertence ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, porque ele nos conduz para perto dele. Ele nos conduz para sermos um com ele e para desfrutarmos da mesma glória que ele desfruta. Isso é maravilhoso demais para o nosso entendimento. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, irmãos. Pai, te damos graças. Damos graças porque tu não nos deixou avulsos nesse mundo, Senhor, à mercê de qualquer circunstância, à mercê de qualquer necessidade, Pai. Senhor, se nós estamos vivendo somente para suprir nossas necessidades, nós estamos errados, Senhor. E nós pedimos que tu nos ajude a cada um de nós, Senhor Deus, a entrarmos no caminho que tem para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos coragem para abrir mão dessas coisas que nos atrapalham e que ofuscam a nossa visão em direção ao teu propósito maior. Pai, que nessa vida a tua palavra, Senhor Deus, naquele coração que ela encontrou uma terra fértil, Senhor, ela fique ali, Senhor Deus, como uma semente de uma árvore frondosa, Pai. Impulsione cada um a viver o seu caminho, Senhor Deus, a sacudir a sua capa, Senhor, largar a sua capa, se colocar de pé e buscar algo mais excelente do Senhor. Uma jornada muito mais maravilhosa, que ela é possível e ela está disponível a nós. Pai, permita com que entremos nesse lugar, Senhor. Nós não queremos viver dia após dia, Senhor Deus, como quem vive se batendo, Senhor, através de uma expectativa vã, mas poder, Pai, desfrutar e viver, Senhor Deus, e levar outros a desfrutarem do teu reino, Senhor, das maravilhas que tu tem para aqueles que te buscam, para aqueles que creem em ti, Senhor, para aqueles que creem que a jornada é muito melhor, Senhor. Receba as nossas vidas, Senhor Deus, nossos corações, Senhor, como oferta nessa noite, Pai, para que tu trabalhe neles, Senhor. Vai moldando os nossos corações, Senhor Deus, como assim com a tua palavra, como o martelo que esmiuça uma penha, Senhor. Vai batendo, Senhor Deus, e vai acabando, Senhor Deus, com uma montanha, Senhor. Vai as coisas que estão endurecidas no nosso coração, que não possibilitam que a gente sinta, Senhor Deus, as tuas coisas, que a gente veja as grandezas das tuas coisas, Senhor Deus, que estão disponíveis a nós. Vai, quebra nessa noite, Senhor. Inicia um processo de desconstrução na nossa vida, e faça ali uma morada, Senhor Deus, verdadeira, Senhor, onde a gente consiga te contemplar e onde a tua igreja, Senhor Deus, alastre, Senhor Deus, as estacas da tenda, Pai, e que aqui, Senhor Deus, desse local a gente alcance essa cidade, Senhor Deus, que nosso estado, que o país seja alcançado, Senhor Deus, por ti, pela tua graça, cada um entendendo o seu propósito e vivendo esse propósito. Louva teu nome por cada um que está aqui nessa noite, Senhor, cada um que ouviu e deu crédito à tua palavra, Pai. O teu Espírito Santo revele algo ainda maior e mais excelente do que aquilo que já foi falado aqui nessa noite, Pai. Acompanha cada um, Senhor, nessa jornada. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos, Senhor. Mas ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos
Precisamos, Senhor Deus, da Tua ajuda, do Teu auxílio, Senhor. Muito obrigado por ouvir a nossa voz. Obrigado por ouvir o nosso clamor, Senhor Deus, e ler, Senhor Deus, o nosso coração. Santo é o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares.
seja Deus. Deus é bom o tempo todo. A graça do Senhor seja sobre cada um, e aquela palavra que alcançou teu coração, te agarre nela. A palavra muda destino. Então nosso destino pode ser alinhado por uma palavra, uma palavra. Se forem muitas palavras, aproxima mais o caminho, tá bom? Deus abençoe cada um. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, Pai, por cada vida aqui. Faça com que o retorno para suas casas, Senhor, o restante da semana, Senhor Deus, o envolvimento do seu dia a dia, suas coisas, possam ter uma nova luz, uma nova ótica, Senhor Deus, a partir da tua palavra, Senhor. Guarda, Senhor Deus, no seu retorno, guarda as suas casas, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Só um instantinho, irmãos, tem um recado. Queridos, nessa casa nós temos uma torre de oração, que ela acontece das 8 horas da quinta-feira até as 19 da sexta-feira. Não precisa vir orar aqui, você ora onde você estiver, no trabalho, na sua casa. E esse relógio de oração, a gente gostaria de ter no mínimo 2 pessoas em cada hora, para que, se caso um se ausentar, o outro está ali para cumprir o relógio de oração de 24 horas. Quem quiser participar do relógio de oração, me procura, dando o horário e o nome. E na sexta-feira, nessa casa também, nós temos a sala de oração, porque nós acreditamos no poder de um justo, da oração de um justo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, então há poder na nossa oração, amém? Nós temos desfrutado do agir de Deus na nossa nação, com a contribuição dessa casa na intercessão. Se você estiver disponível na sexta-feira, esteja conosco na sala de oração, começa às 20 horas. Se você faz parte do relógio de oração, da torre de oração, faça um esforço, esteja conosco aqui também. Vocês serão muito bem-vindos. O grupo de intercessão é todo o povo. A identidade da Igreja do Senhor Jesus é uma casa de oração. Então estejam todos convidados, amém?